Muita gente procura a ordem certa para se ver Star Wars. Não há um consenso sobre qual é a melhor ordem, que filmes devemos ver, que séries devemos passar. Mas eu tenho a minha ordem, a minha teoria. Quando os meus amigos me perguntam por onde devem pegar em Star Wars e em que ordem e o que é que devem obrigatoriamente ver fora do normal, eu preparei uma listinha bastante extensa sobre a minha opinião no tópico. E é esta lista que eu quero partilhar com vocês hoje. Só para esclarecer, esta é a ordem que eu acho que eu, se tivesse que ver Star Wars pela primeira vez, eu iria apreciar mais a história. Vou fazer isto sem spoilers, portanto não se preocupem, não vou dizer nada que vocês não queiram ouvir, mas vou dar contexto suficiente para vos deixar entusiasmados. Ok, por onde é que eu começo a história de Star Wars? Eu começo a história de Star Wars precisamente pelo episódio 4. O início dos inícios de Star Wars. Porquê? Se calhar perguntam algumas pessoas. Porque é importante perceber como é que isto começa. Sim, canonicamente a história não começa aqui, mas é aqui que começa a ideia de Star Wars. Sendo o primeiro filme de Star Wars, é importante conhecer as limitações tecnológicas da altura, as revoluções tecnológicas da altura e perceber como é que depois Star Wars evoluiu ao longo do tempo, do nosso tempo. Portanto, na minha opinião, todas as pessoas que querem se introduzir a Star Wars devem começar por aqui, pelo primeiro filme de todos, que é o episódio 4. E depois seguir para o filme seguinte, que é o episódio 5, Empire Strikes Back. Este filme é muito bom, está sempre no top 3 dos favoritos dos fãs. Acaba com um cliffhanger muito interessante, que provavelmente, a não ser que vocês vivam debaixo de uma pedra, sabem qual é que é o plot twist deste filme. Se não sabem, não procurem. Este filme acaba de uma maneira muito interessante que nos agarra imediatamente à conclusão desta trilogia. E a conclusão desta trilogia é o episódio 6, que é o Regresso de Jedi, Return of the Jedi. No entanto, eu não ia já para aí. Depois de ver o 4 e depois de ver o 5, eu ia às prequels, ou seja, ao episódio 1, 2 e 3. Porquê? Perguntam vocês. Porque, na minha opinião, Star Wars, a história principal é sobre Darth Vader. É sobre a tragédia de Darth Vader. A história desta personagem, desde o início ao fim. E para nós compreendermos o impacto do final de Star Wars, final que é o episódio 6, é importante conhecer primeiro a personagem de Darth Vader. Preciso saber de onde é que ele veio, o que o motivou, o que o fez chegar onde está. E nós conhecemos isso nas prequels. Portanto, a seguir ao episódio 5, o que eu recomendo é vocês verem o episódio 1, é este aqui, depois irem ao episódio 2 e depois ao episódio 3. Aproveitar para dar flex da minha coleção de Star Wars. Estes filmes são muito bons. O episódio 1 tem das sequências de lightsabers mais épicas, tem a banda sonora mais épica. É um filme um bocado difícil até de começar, por isso é que eu acho que as pessoas não devem começar por aqui. É um filme que contém muita política, incluindo trade negotiations. Uma pessoa não percebe porque é que um filme de Star Wars agora está tipo no Senado. É importante para a história, obviamente, mas se calhar uma pessoa que quer ver Star Wars quer ver lightsabers a bater uns nos outros. Mas é um filme muito bom, que acaba muito bem e que estabelece, basicamente é o filme mais importante de tudo o que vem a seguir, de uma maneira poética, não de uma maneira tipo, prática. Depois o Attack of the Clones, se calhar o filme menos amado das prequels, mas eu recentemente revi-o e gostei mais do que gostei na altura. E depois o Revenge of the Sith, que é o meu filme de Star Wars favorito. Não estou a dizer que é o melhor, mas é sem dúvida o meu favorito. É épico. Tudo o que acontece neste filme é épico. Eu sei este filme quase de cor na minha cabeça. Depois de conhecermos tudo sobre as prequels, temos todo este contexto alargado, usamos as prequels quase como um flashback, como um contexto acrescido para então continuarmos a trilogia original. Então aí, sim, depois disto tudo, vamos ver o episódio 6, Return of the Jedi. E na minha humilde opinião, Star Wars podia facilmente acabar aqui como conteúdo principal. Se vocês quiserem só conhecer Star Wars, mais nada, tipo a história principal é esta. É tudo isto que eu vos disse. Alternativamente, eu também aceito a ordem canónica. Episódio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu acho que será uma experiência ligeiramente diferente, mas não fico ofendido, vamos dizer assim. Mas a minha ordem favorita é esta que eu acabei de dizer. Agora entramos para outro tipo de conteúdo de Star Wars. Há mais filmes e há séries, live action, animadas. E eu agora vou começar a apanhar esse conteúdo. A seguir isto tudo, vocês deviam ver Rogue One. Não tem as personagens principais da saga principal. É um filme que nos dá algo diferente. É um filme que acrescenta conteúdo, acrescenta contexto ali a uma altura específica, que se passa entre o episódio 3 e o episódio 4. Acaba um segundo antes do início do episódio 4. Neste filme nós conhecemos vários personagens, incluindo Cassian Andor. E este filme, na minha opinião, é o melhor. Agora é ao contrário, não é o meu favorito. Na minha opinião, é o melhor. É o filme que mostra que Star Wars consegue sair da sua fórmula e ser excelente noutro contexto. E tudo o que este filme apresenta,
realizado pelo Gareth Edwards, que o faz de uma maneira muito competente, é mostrar a magnitude do Império, a magnitude da vilania através do Small Guy. E falo de uma maneira absolutamente fenomenal. Este filme correu mesmo muito, muito bem, que deu a luz verde para depois sair uma série dedicada a este senhor, ao Andor, que é o que eu vos recomendo ver a seguir. Depois de verem Rogue One, recomendo vocês verem Andor, a temporada 1 e a temporada 2. Estas temporadas passam-se antes do filme, dão contexto sobre a personagem do Cassian Andor e dão contexto sobre todo o movimento da rebelião. Estas duas temporadas, retroativamente, acrescentam tanta coisa boa à história principal, incluindo ao primeiro filme de todos que saiu, o episódio 4. Se a vossa intenção é ir um pouco mais fundo na história, 100% recomendo verem também isto, nesta ordem. Mas digo-vos já, dificilmente vocês vão ver Rogue One, primeira temporada de Andor, a segunda temporada de Andor e não vão querer rever Rogue One logo a seguir. Eu pelo menos quis, toda a gente que eu conheço quis, porque a maneira como a segunda temporada de Andor acaba é literalmente um segundo antes do Rogue One. E como nós já temos todo este contexto acrescido sobre a personagem, nós queremos rever o filme para saber se isto agora se sente de maneira diferente. E sente-se, confirmo. Portanto, se quiserem rever Rogue One depois de verem Andor Season 2, acho que vão ter uma experiência engraçada. Continuando, dentro deste período que se passa entre o episódio 3 e 4, há muito conteúdo a acontecer. Muitos jogos, muitas séries, muitas comics. E há aqui duas que vale a pena conhecer. Uma delas é Obi-Wan. Obi-Wan é uma série Disney Plus, só teve uma temporada, trouxe de volta os atores das prequels, neste caso o Ewan McGregor e o Hayden Christensen, fazem de Obi-Wan e Anakin Skywalker. Voltou a trazer estes atores para estes papéis anos e anos depois de terem feito pela última vez. O pessoal estava muito entusiasmado, mas, na minha opinião, a série não correu muito bem. A série falhou em aspectos que devia ter entregue melhor. Apresentou personagens que não são assim tão relevantes para o canon de Star Wars, mas dá-nos mais uma vez esta perspectiva de quem é o Obi-Wan durante aquele período e o que é que o Darth Vader andava a fazer e porque é que o Darth Vader mete tanto medo. Uma coisa que se calhar é difícil ser notado é que o Darth Vader é um dos vilões mais icónicos da história do cinema, mas se calhar numa ótica dos dias de hoje é difícil ver isto. Ele não é super ameaçador, mas a presença dele faz-se notar. Mas neste contexto, quer no Rogue One, quer nesta temporada de Obi-Wan, vocês percebem porque é que ele é tão temido por toda a gente no universo Star Wars. Então, e a seguir a Obi-Wan, eu recomendo vocês verem Solo, a Star Wars Story. Aqui o contexto é diferente. O contexto é sobre a personagem do Han Solo que vocês conhecem na trilogia original. Conhecem, obviamente, outras personagens e este filme dá a entender no seu final uma coisa muito interessante que depois, infelizmente, acabaram por nunca levantar voo com isso. Mas, se não tiverem nada para fazer e quiserem conhecer um pouco mais de Han Solo, este é o filme. E agora vou começar a complicar um bocadinho. Porque, plot twist, Star Wars funciona melhor em animação. Eu sei que isto pode ser difícil de acreditar se vocês não conhecem Star Wars, se vocês nunca viram uma série de animação de Star Wars, mas a verdade é que, a par de Andor, o melhor conteúdo de Star Wars é Star Wars The Clone Wars, que é uma série de animação feita de Star Wars que se passa no período do Clone Wars. E se vocês nesta fase já tiverem visto os filmes todos, sabem que o Clone Wars passa-se entre o episódio 2 e o episódio 3. É uma guerra, é literalmente uma guerra. Quando eu vos digo que isto é ótimo, é mesmo ótimo. São episódios curtos, 20 minutos, há episódios melhores que outros. A primeira temporada não é incrível, mas eu recomendo mesmo, se vocês quiserem ir começar a entrar mesmo, tipo deep down no lore de Star Wars, no potencial que Star Wars pode trazer para todo o canon, então Clone Wars é 100% essencial. Diria que lá fora, se alguém diz que é super fã de Star Wars, a probabilidade deles terem tornado super fãs porque viram Clone Wars é grande. Eu era um deles. Eu gostava dos filmes, via, e tal, isto é giro. Quando eu comecei a entrar em Clone Wars, eu percebi, pera, lindo. Neste seguimento, uma minha recomendação é vocês verem o filme Clone Wars, que saiu antes de sair a série, e depois verem das Seasons 1 a 7 de Clone Wars. Esta série é que explora Star Wars da melhor maneira possível. O final da temporada 7 de Clone Wars é poesia total. E vai acontecer uma coisa engraçada, que é vocês vão acabar de ver a temporada 7 e provavelmente vão querer ir rever o Revenge of the Sith, o episódio 3. Portanto, se sentirem-se à vontade, por favor, façam-no, porque eu sei que o fiz. Aliás, há uma versão específica do Revenge of the Sith em que é uma versão estendida com o filme a acontecer, mas depois com cortes dos últimos 4 episódios da temporada 7 que se passam ao mesmo tempo com o Revenge of the Sith. Pá, é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Dentro desta ótica de séries de animação boas que acrescentam coisas, também temos Star Wars Rebels. São 4 temporadas, mas não se passam nesta altura. Passam-se depois disto. Durante o período do Rogue One, por exemplo. O período entre o episódio 3 e o episódio 4. Aqui conhecemos outros personagens, conhecemos outras nuances
do que é a força, do que são os Jedi, e mais uma vez voltamos a explorar o quão ameaçador Darth Vader é. Em Star Wars Rebels tem lá um momento em que me fez chorar que nem um bebê. Não vou dizer o qual, mas se vocês virem, vocês vão perceber qual é que é, porque vocês vão estar a chorar que nem os bebés. Muito bem, e finalizando então um módulo essencial de Star Wars, eu quero apresentar as seguintes séries. Mandalorian, provavelmente já ouviram falar de Mandalorian. Baby Yoda, Grogu, vai ser inclusive um filme de Mandalorian e Grogu agora no mês de maio de 2026. E Mandalorian correu muito bem na altura. Eu, como fã de Star Wars, não acho que seja nada de groundbreaking. Não é melhor que Andor, não é melhor que Clone Wars, mas acrescentou o suficiente. Acrescentou coisas boas. Na seguinte ordem podem ver Mandalorian temporada 1, Mandalorian temporada 2 e depois ver Book of Boba Fett, que na minha opinião é o Mandalorian 2.5. Obviamente que a série é sobre outra coisa, mas toca tanto nos tópicos de Mandalorian que eu considero Mandalorian 2.5. E depois pronto, Mandalorian temporada 3. Ainda nas séries da Disney Plus, temos a série que é a Ahsoka. A Ahsoka é uma personagem que nós conhecemos no Clone Wars. Acaba por se tornar muito importante, mas nunca aparece nos filmes principais. E é a primeira vez que a vemos em live action é aqui, nesta temporada. A temporada é ok, não é nada de extraordinário, mas bate muito aquela nostalgia das personagens antigas, das personagens de Clone Wars, das personagens de Rebels. Portanto, quando nós estamos a ver esta temporada de Ahsoka, como fã, eu gosto imenso de ter este conteúdo extra. E virtualmente, a Ahsoka acaba por ser uma quinta temporada de Star Wars Rebels, porque aquilo vai muito pegar no tópico final de Star Wars Rebels e continuá-lo. Portanto, se até aqui acabaram por conseguir ver Star Wars Rebels ou não, vão ter muito conteúdo fixe para aproveitar de Ahsoka. E a seguir a Ahsoka, obviamente, ver o filme que vai sair este mês, que ainda há bocado referenciei, que é o Mandalorian e Grogu. Este filme ainda não saiu, eu ainda não vi este filme. Mas este filme vem no seguimento de tudo isto que eu acabei de dizer. Mandalorian Season 1, 2, 3, Book of Boba Fett e Ahsoka. Portanto, again, não sabendo se este filme vai ser essencial ou não, acredito que vale a pena ser visto para concluir nem que seja tudo o que eles têm estado a contar sobre o Mandalorian, sobre o Grogu. E entretanto, não sei quando, vai ser a Ahsoka Season 2. Vocês estão a ver este vídeo em 2027 ou 2028, se calhar já saiu. Portanto, podem já seguir. Ok, e agora algo difícil. Vocês que até então estão-me a perguntar, então Pintinho, onde é que estão as sequels? Onde é que está o episódio 7, 8 e 9? Eu não gosto das sequels. Eu acho que as sequels estragam completamente tudo o que a saga principal quer contar. Desvirtua tudo o que o George Lucas construiu, cospe em cima do legado que o George Lucas deixou, não houve planeamento, não houve visão, não houve gosto em geral. Por isso, eu não recomendo verem as sequels. No entanto, não vos impeço. Se quiserem ver as sequels, vejam na ordem que elas saíram. Episódio 7, episódio 8, episódio 9. Para mim, o episódio 9 é o pior conteúdo de Star Wars alguma vez feito. Está a exagerar, não é assim tão mal, o filme até é competente. Sim, o filme como filme é competente, como história de Star Wars, como conteúdo de Star Wars é horrível. O episódio 8 eu até acabei por gostar, teve os seus momentos bons, tentou reinventar um pouco Star Wars, mas não foi bem recebido. E depois o episódio 9 mandou fora tudo o que o episódio 8 tentou construir. Se o episódio 9 tivesse pegado nas coisas que o episódio 8 deixou para nós vermos, se calhar tinha até concluído bem. Ok, continuando o material, canon, fonte, também vos quero deixar outras recomendações para ver a seguir isto. Se gostam de animação e se gostaram de Clone Wars e se gostaram de Rebels, há uma série que é o Star Wars The Bad Batch. Isto pega ali numas personagens específicas de Clone Wars e transportas para após o episódio 3, antes do episódio 4. Tem muito o estilo de Clone Wars, tem muito storytelling de Clone Wars, mas é muito diferente de Clone Wars. E depois temos 3 séries que são canon, são lore interessante, mas são mais tipo one-shots, que é o Tales of the Jedi, Tales of the Empire e Tales of the Underworld. São séries antológicas. Cada episódio conta uma coisa diferente, uma personagem diferente, e que normalmente não estão ligados. Vocês podem ver o Tales of the Jedi e depois o Empire ou vice-versa, porque eles vão pegar em personagens que já existem no universo e vão dar-lhes ali tipo uns 10 minutos extra de fama para dar mais contexto àquela personagem e à história daquele período. Há episódios muito bons e há episódios que não servem para absolutamente nada. Mas pronto, é animação estilo Clone Wars e tecnicamente é canon. E depois para concluir, Skeleton Crew. Esta, se não me engano, foi a última série que saiu de Star Wars. Epá, eu não adorei. Acho que isto não acrescenta muito, mas é Star Wars, está lá dentro do universo de Star Wars, é kind of fun, é tipo Goonies, mas de Star Wars. Tem o seu encanto, mas estou a pôr muito já abaixo da lista, como vocês estão a ver. Pronto, nesta fase do campeonato, se vocês estão a ver isto tudo de Star Wars, é porque estão mesmo dentro de Star Wars. Ninguém chega aqui a dizer eu quero só saber o essencial. Portanto, já que estamos tão longe, também quero sugerir Star Wars Visions. Star Wars Visions é uma série antológica conceptual. Tecnicamente, isto não é canon.
Mas eles fizeram isto mais para mostrar estilos de animação. Eles pegam, pronto, no conceito geral do que é Star Wars e fazem episódios antológicos, todos eles com um estilo de animação diferente. A primeira temporada é muito estilo anime e a segunda temporada é um anime mais estilo ocidental. Portanto, são personagens que nós nunca vimos, são momentos da história que não existem em Star Wars. É conceptual, não está aqui, mas mostra Star Wars de uma maneira diferente. Há episódios melhores que outros, obviamente, mas overall, se estão tão investidos em Star Wars, mais vale verem Visions e perceber. Um bocado, é uma quirk quase. Depois disto, minha recomendação é verem Star Wars Resistance. Isto aqui era um wannabe Clone Wars, wannabe Rebels, mas das sequels. O objetivo era mostrar aqui estas personagens novas, podiam estar ligadas aos heróis das sequels. Eu já vi isso há muito tempo, eu não gostei na altura, não tenho vontade de rever, por isso é que eu estou a pôr tão em baixo da lista. E só mais abaixo da lista do que isto, há uma coisa e uma coisa apenas. Esta coisa eu não vos recomendo verem de todo. Um pouco como as sequels fizeram, esta série ainda fez pior. Estou a falar de Acolyte. Acolyte eu meto mesmo em último dos últimos de coisas que vocês vejam de Star Wars, porque eu assumo que se vocês veem tudo até aqui, é muito provável que vocês vejam Acolyte e fiquem tão chateados quanto eu. Acolyte é lixo. Esta série prometia tanto, prometia tocar em tópicos tão interessantes e acabou por não tocar assim em tópicos tão interessantes e os tópicos que tocou estragou. Difícil, obviamente, falar disto sem muitos spoilers, mas pronto. Esta série prometeu ser a melhor cena de sempre e acabou por ser a pior cena de sempre. Pronto, e acreditem ou não, ainda há mais. Há mais coisas de Star Wars para ver. Temos o Star Wars Holiday Special. Temos o Caravan of Courage. Temos o Star Wars Droids, o Star Wars Ewoks. Temos uma microsérie do Clone Wars que saiu antes do Clone Wars que eu vos falei. Temos o Lego Freemakers. Eu por acaso gostei bué disso, mas acho que isso já não é considerado canon. Portanto, há muita coisa de Star Wars que eu ainda não falei com vocês. Algumas delas eu não vi, mas diria que este é um guia completo sobre uma ordem obscenamente grande de coisas que vocês podem ver de Star Wars. Portanto, se tu nunca viste Star Wars, aguentaste este vídeo até ao fim, obrigado. Diz-me se ficaste convencido a ver Star Wars ou não. E se tu por acaso és fã de Star Wars, já viste Star Wars, preciso de saber, concordas com esta ordem?